Une a terra e o céu num só coração. A religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruco, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. E esta semana é uma semana muito especial para a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pois em menos de 6 dias, esta linda religião que abriga a nossa alma, o nosso coração, que acolhe as nossas súplicas, no próximo dia 7 de outubro, portanto, sábado que vem, ela completará 50 anos da sua proclamação. 50 anos de luz a serviço de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Então, já nesta vibração toda especial, vamos fazer as nossas homenagens à religião divina. O quanto essa casa nos proporciona paz, esclarecimento e conforto espiritual. O quanto ela nos ajudou a evoluir como pessoas, com pais, mães, filhos, como jovens, enfim. É uma casa que catalisa e impulsiona tudo aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Então, nesta vibração sagrada, neste momento de muita celebração, nós vamos fazer a nossa oração, né? A religião divina, um dos grandes ensinamentos é justamente esse, né? De sempre trazermos em nossas atividades, seja elas quais forem, sempre trazer a oração para estarmos sempre conectados com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, nós vamos fazer neste instante o nosso minuto de silêncio com Jesus. O silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, nós vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar? Vamos falar com Deus. No meu segundo livro a respeito do poder da prece, do poder da oração, destacado esse poder tantas vezes pelo doutor Alex Carrel,
Eu começo assim, dizendo que a prece não é o refúgio dos covardes. As pessoas que oram, elas tornam-se poderosas. Até eu vou trazer num desses programas um trecho da abertura do livro, para os que ainda não têm conhecimento dele. Isso é para que não falte a você um dia o chão. Você pode ser pobre, pode ser humilde, pode ser rico, pode ser poderoso, pode conhecer o mundo inteiro, mas há um momento da sua vida, se você não tiver o seu espírito fortalecido nos exercícios espirituais, dos que a prece se destaca, o chão pode lhe sumir de sob os pés. É um terremoto psicológico, um terremoto social, não um terremoto apenas geológico, e você se perturba. E se você não tem fé alguma, não acredita nem em Deus, pense na prece como um elemento de fortalecer o seu caráter. Você está meditando, a similitude entre orar e meditar, eu sempre digo isso aqui. Por isso é que agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Não perca tempo, orar faz bem. Hoje vamos com a prece ecumênica de Jesus. Qualquer um pode entoá-la sem se sentir constrangido. É pequena, porque Jesus sabia que a humanidade viveria a correr, sem tempo para si mesma. É preciso ganhar a vida. Às vezes está ganhando a morte, está se destruindo. Então vamos nos fortalecer com a prece ecumênica de Jesus, o Pai Nosso. Vocês e eu, ok? Pode orar em qualquer lugar, eu estou orando a céu aberto. Sou apenas uma varanda aqui, em volta de mim, a natureza. Gosto muito da natureza. Pai nosso que estás no céu. Vamos juntos. Se você não acredita em Deus, meus mais elevados sentimentos que carrego em minha mente, santificado seja o vosso nome. Santificados sejam os poderes dos bons sentimentos. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós todas as possibilidades que eu consigo, ao despertar a força dentro de mim, realizar. Em bem da comunidade, hein? Que se não houver a esperança solidária na vida das organizações, das instituições, da sociedade, a violência vai ganhar de 1000-0. É a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Deixe falar dentro de você os sentimentos bons, assim na terra como no céu. Mas eu não acredito na vida espiritual, mas acredito no céu, que você vê que está ficando todo poluído. Se você melhorar o seu interior, vai achar uma forma de acabar com esse morticínio que está desabando sobre a humanidade. Ainda falam que o Apocalipse foi uma bobagem de João Evangelista. Tudo que ele avisou com antecedência está acontecendo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A começar pelo pão espiritual, pelo pão íntimo, que nos fortalece o caráter, a vontade de realizar. Porque a pessoa atemorizada consigo mesma, ou com o que ocorre à sua volta, vai fazer o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Lembra-me Confúcio. Perguntaram para ele, o que seria de destacável na vida do homem em sociedade? Ele disse, faze aos outros o que queres que façam a ti próprio. Jesus também disse isso de forma iluminada. E não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, não permitais que sejamos tão maus, que melhoremos as nossas condições de
cidadão ou de cidadã. Mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, que seja o reino das boas qualidades, para que haja glória de viver para todo sempre. Viu como você também tem vez nas coisas espirituais? Se esforçar um pouquinho, vai descobrir tanta coisa bela dentro do seu próprio coração, vai se sentir mais forte e vai em frente, como nós dizemos, porque Deus está presente. Um abraço, obrigado pela atenção. Viva Jesus! Muito bem, fortalecidos aí por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo. Tudo bem com vocês, gente? Como vai? Tô vendo aqui a irmã Olívia, o pessoal lá de Jundiaí, pessoal de Aguaí, quem mais? Deixa eu abrir a câmera também, né? A Maria Nazaré tá aqui com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, semana histórica, hein, para todos nós, hein? Em 6 dias aí, menos, não, 6 não, 5, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Em 5 dias, né, a religião divina vai estar completando aí seu jubileu de ouro, 50 anos, hein, pessoal, da sua proclamação. Então, a gente já reforça aqui o convite desde já. Você tem que estar presente nas igrejas ecumênicas da religião divina, tá? Não importa o local que você esteja aí, esteja presente, porque vai ser um marco histórico, né, gente? Um marco histórico. Poucos espíritos, né, falando assim de proporcionalidade, mas poucos espíritos terão o privilégio de ver essa marca sendo completada aqui no plano Terra, hein? Quantos e quantos outros espíritos gostariam de fazer parte desse momento? Então, que aproveitemos, hein? Aproveitemos este momento sagrado, né? Para que a gente, né, possa celebrar, né, esses 50 anos da proclamação da religião divina e, ao mesmo tempo, nos comprometermos cada vez mais com esta obra sacrossanta. Certo? Vamos lá, então, sem mais delongas. Todo mundo já sabe, né? Para quem já participa aqui, estamos estudando toda segunda-feira aqui em casa o livro Os Mortos Não Morrem, do escritor Paiva Neto. E agora estamos no capítulo, né? O Mundo Espiritual no Testemunho de Vultos da História, parte 4ª, final. As Visões de Tesla. Aqui na minha edição, que é a primeira, é a página 417, tá bom? O Mundo Espiritual no Testemunho de Vultos da História, parte 4, final. As Visões de Tesla. O grande gênio da ciência, Nikola Tesla, que inventou e descreveu o sistema de corrente alternada, a bobina de Tesla, motor de indução elétrica, aeronave sem asa e comunicações interplanetárias, foi testemunha de diferentes fatos que corroboram a existência do mundo invisível. Julie Brion, em seu livro Impressionantes Experiências Mediúnicas de Pessoas Famosas, descreve-o como um homem comum, excêntrico, visionário e místico. A outrora interrompe sua narrativa a respeito da curiosa personalidade do prestigiado inventor, com uma pergunta, no mínimo, instigante. Aspas. Terá sido Tesla um sensitivo? Fecha aspas. Ela própria, rompendo a expectativa, prossegue. Na verdade, a última pessoa a admitir esta sugestão seria o próprio Tesla, que, até o dia de sua morte, manteve a opinião de que a raça humana era nada mais do que, aspas, máquinas de carne, fecha aspas. No entanto, apesar da visão antagônica em relação aos fenômenos paranormais,
Tesla foi abordado repetidas vezes durante toda a vida pelo desconhecido. Embora talvez receoso, segundo o biógrafo dele, John J. O'Neill, 1889-1953, em aceitar suas experiências como psíquicas, em virtude do temor de ser associado ao espiritualismo ou a qualquer corrente que considerasse haver algo mais na formação da vida do que apenas energia e matéria, cedeu à força dos fenômenos ocorridos com ele próprio desde a infância. Conta-nos Julie que, funcionando semelhantemente a um receptor mediúnico, Tesla vivenciou muitos episódios extrasensoriais. Na noite em que sua mãe morreu, do outro lado do mundo, Tesla viu o seguinte quadro, aspas, uma nuvem carregando figuras angelicais de maravilhosa beleza, das quais uma delas olhou fixamente para mim amorosamente, enquanto assumia as feições de minha mãe. A aparição flutuou vagarosamente através de meu quarto e em seguida desapareceu. Fui acordado por uma canção indescritivelmente doce, cantada por muitas vozes. Naquele instante, uma certeza que nenhuma palavra pôde exprimir abateu-se sobre mim. Minha mãe tinha acabado de morrer. Fecha aspas. Aí continua o autor. Certa ocasião, relata Julie, Tesla sentiu-se impelido a mandar um telegrama de Nova York, afirmando que teve uma visão de que Angeline, sua irmã, estava aparecendo e desaparecendo. Ele suspeitava que ela não estivesse bem, sem contudo ter motivos para tal. Porém, sua intuição estava correta. A irmã dele estivera à beira da morte. Como vimos, o renomado cientista, reconhecendo ou não, possuía forte mediunidade intrínseca a todos nós, consoante lhes tenho explicado. E por isso mesmo, precisamos, conforme escrevi em aspas, a abrangente missão do Templo da Boa Vontade, fecha aspas, ser evangelizados e apocaliptizados. Abordo o assunto ainda no terceiro volume da coleção O Brasil e o Apocalipse, de 1996, e no segundo volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de 1990. Muito bem, gente, está aí, né? Mais um relato de pessoas que foram muito famosas, né, no nosso meio aqui no planeta Terra, e que elas também abordavam, né, tinham intuições, né, gente, para quem já está acompanhando aí há um tempinho, nós vimos o caso de Guimarães Rosa, né, grande escritor brasileiro, poeta, enfim, né, também o caso da sua própria filha, né, a Vilma Rosa, e agora Tesla, né, para quem não sabe, ele revolucionou o mundo quando ele trouxe, né, o controle da própria energia. Não vou aqui me entrar muito nessa seara, porque é um pouquinho mais técnica, mais científica, mas ele revolucionou, né? Essa corrente alternada, pessoal, a gente utiliza até hoje nas nossas casas. Claro que a tecnologia evoluiu nesse sentido, mas até hoje, nas nossas casas, nós utilizamos isso, e aí é o ser humano com sua inteligência, conseguindo dominar coisas que estão além do alcance físico deles, né? Então, realmente foi uma grande revolução. Mas o que chama atenção aqui, e no qual o escritor colocou essas duas partes, né? Onde ele soube, né, do desencarne da sua querida mãe e também, pela intuição, soube que a sua irmã não estava bem. Gente, isso é um ponto muito, muito, muito importante.
Muitas resoluções das nossas vidas, elas se darão à medida em que nós realmente nos conscientizarmos e nos conectarmos cada vez mais com a espiritualidade superior, né? Veja que Tesla, mesmo geograficamente longe dali da sua mãe, pôde receber tal notícia, né? Pôde ver e visualizar que sua querida mãe, naquele momento, havia desencarnado. E que depois, no outro momento, a sua querida irmã, né, Angeline, estava ali à beira da morte, e mesmo assim, ele conseguiu, através da intuição, né, intervir e ajudar. Isso me lembra bem, gente, uma passagem muito... Aliás, duas coisas, né? Primeiro, os versículos de Jesus infalíveis, onde Jesus fala, né? Mateus, está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 18 a 20. Ele diz, né? O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. E na terra, né? No versículo 19 diz, né, que se na terra dois de vós concordarem a respeito sobre qualquer assunto, será concedido. E depois, no versículo 20, onde o próprio Cristo fala, né, que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, para mostrar para nós que quanto mais conectados nós estivermos, mais, né, melhor nós vamos tocar a nossa vida. Mas eu queria chamar um pouco a atenção aqui nos meus comentários, e fazendo até uma comparação com um caso que é descrito na radionovela Sexo e Destino, né? Talvez a irmã Nuceli possa ajudar aí, né, a história toda, mas havia ali um imbróglio na família, né, entre um pai e uma filha adotiva, né? E Marita, eu não lembro o nome do pai, mas eu lembro que a personagem era Marita. E ela namorava, né? Tinha um namorado ali, e o pai adotivo tinha muitas intenções, né? Intenções sexuais com a própria filha adotiva. E aí, num determinado momento ali da história, ela tinha um encontro marcado com o namorado, ele consegue despistar, né, o namorado, tirar o namorado ali, e ele está esperando a própria filha para consumir um ato sexual, né, eventualmente consumir um ato sexual. E aí, né, irmã Nuceli, narra toda a luta de André Luiz, né, André Luiz ali como um anjo da guarda, e ele vai tentando, gente, eu quero chamar atenção para isso, né? Ele começa a contactar todos os que estão em volta de Marita, né? Ele contacta o chefe, né, dela, né? Olha, pede para ela ficar até mais tarde, né? Para que ela tenha que fazer hora extra e tudo mais. Aí ela perderia o encontro. E aí o chefe fala, né? Não, já estou gastando dinheiro demais, né? E não vou fazer isso. Eu sei que André Luiz, né, mãe? Ele vai tentando com vários personagens ali, mas ninguém dá ouvido. E dá um desespero muito grande, porque ninguém consegue entender, né? Ninguém consegue captar a mensagem. E aí, na sequência da história, tem ali um fim bem, bem complicado, né? Tem toda ali uma tragédia que acontece e tudo mais, né? Depois vem a redenção, né, de alguma maneira, desses irmãos, mas André Luiz, naquele momento, tentou contactar todo mundo. Então, às vezes, pessoal, nós estamos nessa linha de transmissão também. Por isso que é importante a gente estar sempre conectado, porque às vezes nós podemos ser peças para ajudar a resolver outras situações. Olha que coisa, né? Às vezes a gente não pensa nisso, a gente pensa, às vezes, na situação onde nós estamos inteiramente envolvidos. Mas não, podemos também ser peças, vamos dizer assim, nesse tabuleiro onde a gente pode evitar outros problemas, né? Outros constrangimentos, né? Outras situações que vão que vão mudar a vida
totalmente, né? Mudar o caminho daquela vida totalmente. Então, olha o quão é importante, né? Os irmãos espirituais, eles dizem assim para nós sempre chamá-los, contar com eles, mas nós também precisamos estar à disposição nesse sentido, né? Nós também precisamos ser ferramentas, como diz São Francisco de Assis, patrono da IBV, na sua prece, né? Ele diz logo na primeira frase: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. O que é um instrumento da tua paz? É justamente você também estar, né, com a nossa intuição, com a nossa mediunidade, estarmos prontos e preparados também para ajudar, né? Às vezes não é a ajuda imediata no problema em si, mas é a ajuda onde né, onde você vai fazer parte, né, de uma outra grande solução. Então, nós, gente, a caminhada do planeta Terra, ela segue para esses moldes, né? Para que a gente vá entendendo, quanto mais formos evangelizados e apocaliptizados, mais vamos conseguir sair de todas as situações. Eu costumo dizer, quando a gente tem a oportunidade, né, de conduzir uma reunião em nome da religião divina nas nossas igrejas ecumênicas, eu costumo dizer que a religião divina, ela nos dá espaço para trazermos todo e qualquer tipo de demanda. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na religião divina, portanto, encontramos na sua espiritualidade superior. Tudo, tudo. Ah, mas, irmão Rafael, meu problema é financeiro. Existem espíritos que sabem cuidar dessa parte. Ah, meu problema, irmão Rafael, é jurídico. Existem espíritos, né, advogados espirituais que sabem daquilo que nós precisamos. Ou seja, existe especialidade para tudo. Mas a gente precisa estar conectado, né? Tem de ser um hábito na nossa vida, gente. O que é um hábito? É aquilo que a gente faz e está, né, na nossa vida. Eu sempre utilizo esse exemplo, o famoso escovar os dentes. É um hábito, a gente vai lá e faz, né? A conexão, né, constante com a espiritualidade superior, a mesma coisa. Nossa, irmão Rafael, quer dizer que eu vou precisar ficar orando o dia inteiro, né? Eu termino a prece, começo outra, termino a prece, começo outra, termino a prece. Gente, né, a gente já aprendeu aqui na religião divina, não é só através das palavras que a gente faz a nossa conexão, através do pensamento, através do silêncio interior, né? A gente pode estar no local mais barulhento, mas a gente pode entrar em conexão com Deus. Nossa, mas então, irmão Rafael, mas aí eu tenho que ficar prestando atenção se eu estou conectado ou não? Nossa, será que toda hora eu tenho que ver? Tem que perceber. A gente tem que começar a avaliar bem, né? Avaliar melhor o nosso dia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? A gente hoje, por exemplo, né, utiliza a internet bastante. Os Wi-Fi, né, ficam aí ligados o dia inteiro. Um pouquinho que cai, a gente já não fica bravo? Nossa, a internet não está funcionando. Por quê? A gente está utilizando ali todo momento. A gente não fica bravo? Agora, guardadas as infinitas proporções, muitas vezes o nosso Wi-Fi espiritual também cai. Mas aí o que a gente faz? No caso da internet, vai lá e tenta resolver o mais rápido possível. Por quê? Porque a internet é importante hoje para a nossa vida. Por que também não para com a espiritualidade superior, com a nossa conexão? Por que não fazermos isso também? Quando percebermos que o nosso sinal caiu, por que a gente já não reconecta rapidamente? Por que às vezes a gente sai da vibração e não volta mais? Por que muitas vezes, aliás, a gente até troca essa vibração, troca o sinal do Wi-Fi aí, espiritual? Então, são coisas, são correções que a gente precisa fazer a todo instante, a todo momento. Por isso, gente, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ao completar 50 anos da sua proclamação,
é meio século esclarecendo e instruindo as nossas almas, gente. Olha quanta lição já nos foi dada. Lições que, às vezes, até se repetem, porque a gente ainda não aplicou de verdade. Então, né, que graças a Deus temos esta religião divina para nos ajudar. Tá bom? Se irmã Deise ou irmão Rafael já quiser emendar aí com os comentários, algum destaque, fica à vontade então, hein? Ô, Rafa, é legal esse tema que você está explicando, né? Você está falando, porque outro dia eu estava assistindo o programa O Assunto é Jesus com a Paula, né? E ela fez lembrar assim: quando temos um desafio, procuramos em todos os lugares resolver. Vai aqui, vai com um amigo, vai com, sei lá, com todos, tudo que você puder imaginar. Aí quando não tem mais jeito, você já tentou de tudo, a última coisa que você vai fazer é uma prece, lembrar de Jesus, pedir ajuda para Jesus. E teria que ser ao contrário. Teria que ser a primeira coisa. Jesus, olha, eu tô com esse desafio. Que rumo, que caminho, quem que eu devo procurar? Mas não, deixamos por último, né? É a última alternativa, né? Que é a que vai solucionar, né? É aquela coisa, né, irmão Rafael? A gente procura aquilo que a gente comenta muitas vezes, né? Fazendo essa comparação com o próprio Apocalipse. Jesus fala, né? Eis que lá no capítulo 3º, versículo 20 do Apocalipse de Jesus, segundo João, lá é descrito assim: eis que estou à tua porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, aí ele diz: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só que muitas vezes, né, outras coisas batem a nossa porta e a gente vai lá, abre a porta, dá ouvidos para quê? Para tudo quanto é tipo de coisa. Para violência, para depressão, para tudo quanto é coisa. E aí, depois de tanto sofrer, aí, de repente, a gente consegue abrir a porta para o próprio Jesus. Então, como que a humanidade, gente, esse é um ponto. Parece uma coisa simplória que estamos falando aqui, de repente, mas é uma coisa importantíssima para as pessoas mal. Gente, as pessoas mal estão conectadas com Deus e com Jesus. Mal. Ah, não, mas eu vou lá no final de semana na minha igreja, né? Eu vou lá na missa, eu vou no culto, eu vou na reunião. Meu irmão, mas essa é uma parte da conexão. E os outros dias, e as outras horas, e os outros minutos, os outros segundos, a gente já viu no outro livro que estudamos aqui, do irmão Paiva, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível entre aspas, ele diz que, né, o lobo invisível, ou seja, os espíritos obsessores, por isso que ele faz essa comparação com o lobo, né? Não que a religião divina seja contra o lobo animal ali da natureza, tá, gente? Ele faz parte ali de todo o ecossistema, mas o irmão Paiva utiliza das artimanhas que o lobo tem, né? De ser sorrateiro, de atacar quando nós damos brecha. Então, o lobo invisível, espíritos obsessores, ficam ali observando a gente, e aí na brecha, gente, na coisa mais boba, sabe? Às vezes a discussão começa, né, na família, por exemplo, a discussão começa porque, sei lá, o pano de prata era de um lado e colocou do outro, né? E ali inflama-se e vai e começa a discussão e aí traz outras coisas. Veja, eles aquela brechinha que a gente dá. Então, mais do que nunca, a nossa segurança espiritual e material passa por isso, passa pela nossa conexão, passa pelo nosso... É claro que é até pobreza de linguagem comparar a nossa conexão espiritual e utilizando aqui a ferramenta do Wi-Fi que muitos têm em suas casas, mas é só para a gente entender. Quando cai o sinal da internet em casa, a gente já começa a querer saber o porquê, e desliga e liga, porque você quer conectar logo. Espiritualmente falando, a gente não faz isso. Às vezes a gente sai dessa vibração e fica. E não vou dizer minutos não, hein, gente.
fica horas, dias, e vai desconectando, né, com essa espiritualidade. Então, é importante a gente entender isso. Veja que Tesla conseguiu fazer tudo o que fez e também tinha essa carga de mediunidade, porque a conexão dele era, né, estável, estava sempre ali, conectado, mesmo ele não entendendo, talvez, mas estava ali conectado com a espiritualidade superior. Sim, irmão Rafael, pode falar aí, fica à vontade. Outro exemplo bem legal também é a história de você entrar num quarto escuro, né? Você vai tropeçar, às vezes vai cair, vai se machucar, né? E a hora que você acende a luz, fica tudo mais fácil de você se direcionar, seguir, né? Então, na vida é assim também. Quando acendemos essa luz com a espiritualidade superior, com Jesus, né? A nossa vida começa a abrir as portas dos caminhos melhores e rumos melhores na vida, né? Verdade, meu irmão, verdade, é isso aí, né? Irmão Rafael, mas eu não quero fazer nada disso, sabe? Eu não estou muito afim, minha vida está dando bem, está dando certo, tem emprego, tenho família, tenho esposo, tenho esposa, tenho um companheiro, uma companheira, minha vida está bem. Ok, meu irmão, ok, minha irmã, né? Mas se atente para isso que estão comentando, né? Humildemente aqui comentando, né? A gente cada vez mais, né? O irmão Paiva nesse capítulo que ele pede, né? Como para estudarmos também, né? Quanto à abrangência do tempo da boa vontade, é para justamente a gente entender essa conexão espiritual, que será, gente, cada vez mais útil da nossa vida. Haverá momentos, gente, haverá momentos na história da humanidade. Não estou aqui, não é o Rafael Nora profeta, né, no sentido de nós, ele está lá no Apocalipse, está na Bíblia Sagrada. O ensinamento sempre vem de Jesus. A gente é apenas um mero comunicador nesse sentido. Mas ele fala, né, da grande tribulação, inclusive lá com os irmãos em Jundiaí, né? Na última quarta-feira a gente estudou, né? O trecho de estudo veio a partir da palavra do irmão Bezerra de Menezes. Acho que eu tô aqui, ó. Deixa eu ver, acho que está marcado ainda na página. Não desmarquei. Aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Livro Reflexões sobre Jesus e suas Leis, do irmão Bezerra de Menezes, na página 296, gente. Olha o quão é importante nós espiritualizarmos cada vez mais a nossa alma, né? A humanidade ser espiritualizada. Armagedon é pouco diante da grande tribulação. Este é um tempo que será saudado por intenso suplício, tomando conta de todos os lados. Tanto já falamos em Armagedon, em grande tribulação. Pois bem, o Armagedon é apenas uma cadeiazinha se comparado à grande tribulação. Nem João Evangelista, ao receber o Apocalipse, ao descrevê-lo, suportou o que viu. Naquele momento, foram imensas as suas dores. Pois saibam que dentro... Olha só, gente, olha essa revelação aqui. Pois saibam que dentro do capítulo 16 do livro das profecias finais, deveriam existir mais 10 versículos. Mas o apóstolo não aguentou a revelação. Teve de suportar, chorando, sofrendo. Mas virá também, com a graça de Deus, a interferência maior de Jesus. Então, veja, para quem já estudou o Apocalipse, e aí fica a nossa uma recomendação, né, para que você, meu amigo, minha amiga, vá lá, estude o Apocalipse. O capítulo 16 fala dos flagelos, né, vai do primeiro ao sétimo flagelo. E lá fala-se, né, das grandes transformações, coisas que vão mexer com toda a humanidade. E aí, o irmão Bezerra de Menezes diz, hein, gente, que ainda faltou uns 10 versículos ainda, porque né, a descrição do que João viu ali
foi algo tão terrível que ele suportou, mas não conseguiu descrever. Mas só o que sai descrito ali já faz a gente repensar muita coisa. E aí vem o que, gente? Vem justamente a espiritualidade, mostrando para nós o quão é importante nós nos espiritualizarmos. Pois haverá momentos, gente, que nós ou utilizaremos a intuição ou não sobreviveremos, né? Então, vai ser uma luta muito grande. E Jesus e a religião divina nos dá essa oportunidade. Gente, não é aqui palavra de desânimo ou de terror. Nossa, então tudo está acabado? Não. Temos aí muitas oportunidades de ir melhorando essa nossa conexão com Deus e com Jesus. Porém, não podemos deixar para depois, né? Não podemos deixar para amanhã. O meu pai fala, né? Querer fazer, mas fazer certo. Então, que a gente faça, né? Que a gente vá mudando aí o quanto antes. Então, tá, irmão Rafael, qual que é o primeiro passo? Esteja presente nesse próximo sábado, nas nossas igrejas ecumênicas da religião divina. Esteja presente, se esforce, né? Vá até uma igreja ecumênica, porque não é só a celebração dos 50 anos da proclamação da religião divina, gente. É muito mais do que isso. Quem estiver lá presente vai, né, e estiver na sintonia, claro, vai receber toda uma, sabe, toda uma carga espiritual benéfica jamais vista, pode ter certeza. Mas tem que estar lá presente. É um primeiro passo. A partir daí, meu amigo, minha irmã, você vai dando os próximos passos, mas temos que fazer sempre a nossa parte. Muito bem. Obrigado aí, irmão Rafael. Se quiser comentar mais, não sei se a irmã Deise está aí junto, fique à vontade, tá? Vamos lá, Mona. Traga aí os seus comentários. Seja bem-vinda. Deus está presente. Deus está presente a todos. Isso é muito importante, a gente renovar os nossos destinos, né? Porque aqui a gente vai aprendendo tanta coisa que a gente nem sabia, né? Por isso que é bom a gente estudar os livros do meu pai, é para isso, porque ele não escreve os livros só para ficar guardado. O que o meu pai vai pedir? Estude os meus livros. O que adianta eu escrever os livros e você não está estudando, né? Então, a gente tem que estudar, tem que aprender tudo que ele põe no livro dele. Ele não põe assim, vou pôr que eu sei. Não. E o que ele pede? Por mãos espirituais, para dar intuição para ele pôr a palavra que ele define, as palavras que deve, e ele vai resumindo nas coisas e vai pondo no livro. Isso é importante a gente estudar, e é importante estar na igreja, né? Quem mora longe, eu vejo sair na televisão, né? Entra no site www.religiondedeus.com/interesse. Aí lá você vai procurar o interesse mais próximo da sua casa. Isso é muito bom a gente ir na igreja, porque lá você renova. Em casa, você vê, você assiste, mas aí tem cachorro latindo, alguém passando, o barulho do carro, a buzina, tudo. Mas aí você não está concentrado. Mas quando você está lá na igreja, você concentra, você consegue fazer a sua oração, você consegue levar o pensamento a Deus, pedir ajuda ao irmão espiritual, pedir ajuda a Jesus também. E isso a gente vai aprendendo aqui, como ela aprendeu, viu uma mãe, né? A mãe morta, né? Isso é triste, né? Ver uma mãe morta e conhecer e depois desaparecer. Isso é muito chocante. E dos 50 anos da religião de Deus, dia 7, Mona, é importante. Mona, Oi. Só alinhando aí o que você comentou, né?
Tesla, ele recebeu, né, através de uma visão espiritual que ele teve, quando a mãe desencarnou. Ele não viu a mãe morta, né? Não viu o Ai, corpo da mãe. desencarnou. É que é por isso. Isso, tá? Isso. E Ah, a pessoa que sumiu, aparecia e sumia na visão espiritual de Tesla, era a irmã, aí irmã. no qual ele não estava no mesmo local, ele lhe pediu para Uhum. ligar, enfim, e aí ela realmente estava à beira da morte e ele pôde salvá-la, né? Então, ele, mesmo sendo um grande personagem aí material, né, materialmente falando, tinha a sua Uhum. espiritualidade, tá bom? Só para alinhar aí. Mas É, parabéns pelos comentários. Pode continuar se quiser. é por isso que eu tenho que aprender ainda a estudar, né? Porque estudando a gente aprende, né? Então, por isso que comemorar esses 50 anos da religião de Deus é maravilhoso, né? Aqui a gente vai fazer uma festa para a religião de Deus, né, mãe? A gente vai montar tudo, vai fazer com o maior carinho que a gente vai fazer para a religião de Deus. Que a gente tem a agradecer, eu agradeço tudo que meus pais, pois eu, Rafa e Azul, na religião de Deus, é ali que eu aprendi. É ali que eu aprendi a amar, é ali que eu aprendi a respeitar, é ali que eu aprendi a compreender, a não maltratar as pessoas, não xingar a pessoa, né? Entrar no silêncio, às vezes, na hora você vai falar, é melhor você ficar quieta, deixa o outro falar, depois um tempo, uma hora certa, vai lá e conversa. Eu aprendi tudo isso na religião de Deus e eu tenho a agradecer ao irmão Pai por esse professor é gigante, gente, porque quando a gente está ali aprendendo com o irmão Paiva, que eu achei nos 30 anos que eu fui na Teta voltar e eu fiquei lá na frente, gente, porque o maior meu sonho é de estar lá na frente e ver o irmão Paiva de perto. Eu falei, que foi em 2019, eu falei, mãe, dessa vez eu quero estar na frente, eu quero ver meu pai, eu quero ver ele explicando, eu quero aprender com ele para poder depois eu aplicar tudo que meu pai vai dizer, eu aplicar. Aí, em 2019, fiquei lá na frente, eu aprendi tanta coisa que a gente guarda aqui, né? A gente não esquece as palavras do meu pai, a gente, a gente vai lembrando um pedaço e a gente aprende. Por isso que é bom a gente agradecer a religião de Deus, porque ela traz o ensinamento espiritual, ela traz as falanges espirituais para nos ajudar, né? Principalmente a Maria Santíssima, né? Que ela trabalha no Vale do Suicídio e ela sempre desce para recolher os pedidos, ela sempre desce para dar uma força para nós. Ela pega o pedido, leva para o seu filho para resolver a situação, né? A situação da família, a situação da saúde que a gente passa. Ela tá ali para salvar. Ela tá ali para mostrar que agora eu tô aqui para te salvar. Eu tô batendo na porta. Se você abrir, eu vou entrar. Se não abrir, eu não vou entrar, porque Jesus não vai barrar a porta, não vai quebrar a porta para ele entrar. Ele não faz isso, ele respeita. Se a gente abrir, ele entra, mas se a gente não quiser abrir, ele não vai entrar, porque ele tem um maior carinho de respeito. Mas se Jesus respeita, nós também temos que aprender a respeitar. Tem que respeitar as religiões são diferentes, como a gente aprender no domingo. No domingo agora a gente aprendeu sobre religiões. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos que vêm na igreja, aí falam, não, para que ter a pia sagrada? Para que a mãe de Jesus? Né? Muita gente, às vezes, critica isso, mas mesmo assim, a gente tem que respeitar a religião deles também, porque a gente tem essa mania, né, gente?
vai na religião de Deus e fala, por que você está fazendo isso? Para que ter isso? Para que ter aquilo? Né? Então, a gente tem que tomar uns cuidados, porque a gente respeitando, o outro também vai respeitar a nossa religião. Então, a gente tem que aprender um pouco mais, a gente tem que estudar mais, que não adianta a gente saindo falando se a gente não sabe, se a gente nem estudou. O primeiro passo é esse, é estudar mesmo, gente. Pega os livros e estude. Porque estudando, você aprende. Se você não estudar, é igual na escola. Se você não pegar o livro de geografia e não estudar, você vai mal na prova. É a mesma coisa espiritual. Se você não pegar os livros do Mompai, pegar a revista Jesus está Chegando, a revista Boa Voltar, e não estudar, você vai repetir de ano. Isso, o mundo espiritual é a mesma coisa. A gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Porque a gente não está estudando, a gente está na formiguinha ainda. A gente está caminhando ainda. Então, tem muita pela frente, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Por isso que a gente tem que aprender, tem que renovar, não desistir. Vamos estudar, vamos ler os livros. Ler é importante, né? Mas estudar, buscar aprender é maravilhoso. Quem não quer aprender as coisas de Deus? Quem não quer aprender esse grande professor que é o Malpaiva, que nos ensina todos os dias, né? Quem não quer aprender ele explicando o Apocalipse, que passa de terça a sexta, na Super Rei Popotai de rádio, na Popotai TV. Quem não quer aprender o Apocalipse está em portas abertas. Aqui, a religião de Deus está aqui, ó, na palma da sua mão para te ensinar. Na palma da sua mão para você aprender. Porque você aprende o Apocalipse. Porque você não vai saindo sabendo tudo. Porque ninguém sabe de tudo. Um pouquinho a gente está aprendendo ainda. Porque a gente está caminhando ainda. Tem muita, mas muita coisa pela frente para a gente aprender. Então, vamos estudar, vamos buscar vamos estudar, vamos aprender. Participando das reuniões do Lares, que é importante isso. Porque um outro a gente vai aprendendo também. É gostoso. Vocês aprendem com a gente aqui, eu aprendo com o pessoal lá de São José, eu aprendo com o pessoal lá de Jundiaí, e assim vai. A gente aprendendo com o outro, é gostoso isso, né? A gente passar para as pessoas vão explicando, aí a gente vai aprendendo com o outro. Porque aqui é uma escola, né? A oração do lar é isso, é uma escola que a gente vai aprendendo com o outro. Então, é importante a gente renovar, é importante a gente buscar o ensinamento de Jesus. Isso é mais importante, porque aí a gente não vai estar ali na parada, né? Aí a gente vai poder caminhar, a gente vai poder dar um pedaço, um pouquinho ali eu vou aprender, um pouquinho eu vou ali ensinar. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente aprende, mais a gente pratica. Muito bem, Mona, obrigado aí pela participação, né? Você lembrou muito bem aí uma outra dica de estarmos sempre conectados, utilizarmos aí sempre as boas leituras. Então, parabéns. Irmã Nuzeli? Deus está presente, boa noite a todos. A gente está chegando aqui no final desse livro, né? E quantas lições maravilhosas a gente está tendo, quantos ensinamentos tão profundos que o irmão Paiva traz aqui para nós, e quanto conhecimento, porque, pelo menos falo por mim, né? Se não fosse o livro aqui do irmão Paiva, eu jamais iria saber desses personagens aqui, que eles também tinham a sua mediunidade, como o próprio irmão Paiva diz, né? Somos todos médiuns.
Só que o que precisa é ser médium evangelizado, apocaliptizado, ou seja, se nós instruirmos bem a nossa mediunidade, para que a gente possa fazer a ligação certa, né, com aquilo que realmente vai nos ajudar. Porque lá nesse mesmo trecho que você citou aí das Sagradas Diretrizes, né, volume 2, a abrangência do tempo da boa vontade, o irmão Paiva não fala que a gente tem que ter a ligação, ela é compulsória, mas a gente tem que saber, né, ter consciência que nós fazemos a ligação de acordo com a vibração, com o pensamento e com o sentimento. Quando você citou o caso aí da radionovela, por que ninguém conseguiu captar a mensagem que André Luiz estava passando, praticamente pedindo um socorro para a Marita, para que o pai dela, né, no caso era o Cláudio lá Nogueira, não fizesse aquilo? Porque as pessoas estavam ligadas, por exemplo, o patrão dela, ele estava ligado a coisa material, quer dizer, eu vou ter mais um gasto, eu vou pagar, eu vou perder dinheiro, vou ter que pagar ela para ela ficar aqui se eu pedir para ela fazer hora extra. Então, olha só, muitas vezes a gente está tão ligado com as coisas materiais e a gente faz essa ligação compulsória também com espíritos que estão nessa mesma frequência, nessa mesma sintonia. Então, a consciência é nossa. Então, nós estamos aqui aprendendo, educando a nossa mediunidade para quê? Para a gente fazer a ligação correta com aqueles espíritos que vão nos auxiliar e que, como você já citou aí, quantas vezes eles já disseram que eles não querem ser somente acompanhantes, eles querem ser participantes. Mas, para isso, nós temos que fazer a nossa parte, que é, como você citou aí, estar em sintonia. Não é só no final de semana, mas durante toda a semana, durante todo o dia, à noite, porque o irmão Bezerra já nos disse que também quando a gente dorme, quem precisa de dormir é a matéria, o espírito não. Ele vai continuar trabalhando, mas ele vai a lugares de acordo com se a gente fez uma prece, se a gente, né, fez uma oração antes de dormir, Ouviu música, ouviu coisa boa, a gente vai estar preparado para quê? Para estar ajudando, auxiliando. Agora, se a gente ficou fazendo outras coisas, a nossa ligação, com certeza, não vai ser tão boa assim, né? Então, a nossa gratidão mais uma vez aí ao nosso querido irmão Paiva, grande amigo de todos nós, amigos de Jesus e amigos de todos nós, e aprendeu com o saudoso irmão Alziro Zaruri e está aí, né, fazendo o esforço hercúleo dele de trazer esse conhecimento para todos nós, para que a gente também possa estar sendo esclarecidos cada vez mais. Muito bem. Muito obrigado, irmã Luceli, pela participação. Irmã Maria Nazaré quer concluir aqui a nossa conversa. Irmã Olívia também, tá, irmã Olívia? Se quiser comentar aí, fica à vontade, tá bom? Deus está presente a todos. Viva Jesus, minha irmã. Então, o que eu acho importante, né, a gente participar das reuniões, porque nós temos que estudar, mas a gente estudando junto com vocês, a gente é mais esclarecido, né? Porque vocês informam melhor, mais esclarecimento. Então, eu vejo a importância de participar nas reuniões, estar presente nas igrejas, e a gente aprende. Porque sozinho a gente lê, mas não tem essa explicação que vocês dão para a gente, né? Então, eu acho muito importante as reuniões, que a gente tira as dúvidas, né? Vai aprendendo
porque a interpretação de cada um que lê é uma. Nas reuniões é mais importante porque nós vamos assim esclarecendo mais e aprendendo mais nas reuniões. É isso aí, irmã Maria Nazaré. Irmã Maria Nazaré, que sempre está aqui com a gente, né, online, participando, né, presencialmente, hein, gente? Ó. Irmã Maria? Pega o carrinho, dirige com toda a segurança. Tem que procurar participar para poder aprender, né? Isso, né? Pega o carro, vem com toda a segurança, né? Então, parabéns, irmã. Todo esforço será contemplado, pode ter certeza, como diz o irmão viu? Rafael, né? Quando você sai de casa, você tem que pedir proteção, né? Não pedir quando acontece o acidente, né? Tem que sair já preparado, orando e vamos em frente, né? Porque não adianta ter medo de sair sozinha. Eu vou, não tem companhia, não vai? Eu falei, Deus vai comigo. Tanto é que uma vez eu fui para São Paulo, né? Ia com uma amiga, isso há muito tempo atrás, e chegou na hora e falou, não vou. Eu falei, mas eu preciso ir. Agora, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi Jesus ao meu lado. Eu falei, tá vendo? Eu não vim sozinha. Então, não podemos ter medo, né? Temos que ir em frente e confiar. Porque Jesus não abandona ninguém. É isso aí, dona Maria. Parabéns, hein? Parabéns, né? Gente, bom, vamos concluindo então aqui a nossa reunião. Não, quero imensamente agradecer a todos vocês, né? Que estão sempre aqui com a gente, né? Com a minha família, né? Estando nesse ambiente virtual, mas também nesse ambiente familiar, né? Porque onde a religião de Deus está, né? As famílias estão, as igrejas familiares estão, então é um ambiente familiar digital, mas com certeza, né, estamos longe geograficamente falando, mas nunca os nossos corações estiveram tão perto, né? Então, quero agradecer aqui a todos vocês. A gente vai encerrar, então, a pedido aqui da Miriam, com a música legionária Súplica a Jesus, né, onde cada um aqui vai fazer o seu pedido, o seu agradecimento, e após a música, veremos aí uma pequena chamada aqui que já produzimos para a reunião de sábado que vem, né, convidando todo mundo, e aí depois a gente faz lá a nossa foto. Aliás, vamos fazer agora, já que a maioria já está com a câmera aberta, a gente já faz a foto já, e já adianta aqui. Vamos lá, pegar meu livro aqui. Tá o celular aqui. Isso, ó, que chique. Olha lá, olha o casal legionário. Aí sim, hein? Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Então, depois a gente vai ver essa chamada e a gente dá a nossa saudação legionária, tá? Então, vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos orar. Vamos falar com... De responder ao apelo de uma alma sentida.
jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. Foi Ele quem nos disse que órfãos não nos deixaria. E conosco até o fim, Ele Deus é amor, Jesus já o tinha dito, mandando que nos amássemos tanto quanto Ele nos amou, dizendo que nos amou exatamente tanto quanto ama o Pai Celestial, nos deu um código de que faremos a nossa religião, a verdadeira religião, a religião que o próprio Jesus fundou e instituiu há quase 2000 anos, a do amor universal, a do amor de Deus para todos os seus filhos através do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Essa é a nossa religião, e que Jesus trouxe sua lei. Na caridade da devoção, amai-vos como eu vos amei. Eu vos amei. Eu vos amei. Tá aí, então, gente, o convite, né? Nesse próximo sábado, dia 7 de outubro, em todas as igrejas ecumênicas da religião divina, hein, gente? Todas as igrejas. Então, aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista. Temos representantes de Jundiaí aqui, então, Rua Prudente de Moraes, 1010, Centro. Temos representantes aqui de Aguaí, Rua Doutores Paulo e Rodolfo Lanzoni, 595, Vila Nova, Aparecida. Na descrição do vídeo, como você já sabe, você vai ter o link ali, a Monique até citou ali na sua fala, temos o site, né, onde você pode procurar a igreja mais próxima da sua casa. Se você não está em nenhum desses 3 setores aqui, dessas 3 regiões que nós falamos, religiãodedeus.org/endereços, e aí você vai encontrar a igreja mais próxima aí da sua casa. Não deixe de participar, gente. Momento único das nossas vidas. Novamente, hein? Quantos espíritos gostariam de estar reencarnados e participar deste momento, né? E não estão, e nós vamos ter essa oportunidade. Então, não percamos. Será um batismo espiritual para as nossas vidas, pode ter certeza, desde que estejamos nessa sintonia sagrada. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Salve a divina religião divina e os seus 50 anos da sua proclamação. Salve Jesus! Obrigado, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau!